Muito bom dia e que Deus abençoe a sua vida grande, mas muito grande e poderosamente nesse dia de hoje. Deus nos deu uma jornada feliz, uma jornada abençoada. Nós estamos aqui durante essa semana falando de cura da alma. Inclusive, temos entregado mensagens muito abençoadas que certamente vão trazer cura para o nosso coração. Esse é um dos problemas que nós vemos, que pelo menos eu observo no mundo de hoje, é o maior problema que afeta relacionamentos entre amigos, entre casais, relacionamentos entre irmãos, dentro da família, no meio que vivimos e dentro das igrejas também. Tá? Esse é um grande problema que nós enfrentamos no mundo de hoje. É a alma que está doente. Essa palavra é para curar a alma. Se você conhece uma pessoa que tem vivido assim, a alma aflita, a alma doente, você deve compartilhar esse vídeo com essa pessoa, amigo, familiar. Olha, veja esse vídeo até o fim. Inclusive, aproveita e pede para ela também se inscrever no canal, deixar os comentários ali. Você conhece uma pessoa que está enferma da alma? Você é uma pessoa que está assim? Qual foi a sua experiência? A sua experiência negativa, aquilo que você enfrentou ou aquilo que você superou? Conte pra gente, tá bom? Deixe o seu like e nós hoje vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 8, lá no versículo 14, onde diz assim, olha, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Tá? Então, quando a gente conhece o Senhor Jesus, nós nascemos de novo. Por isso que a Bíblia diz, nova criatura és. A pessoa que nasce de Deus é uma nova criatura. O corpo dela continua o mesmo, a aparência física dá uma melhorada, né? Mas continua a mesma. Se ela tinha o cabelo branco, vai continuar branco, a não ser que ela pinte. Porém, o ser interior dela muda, transforma. Porém, na língua hebraica existem duas palavras, pelo menos que eu conheço, que são usadas para descrever a palavra filho. Quando nós lemos o verso 16 do capítulo 8 de Romanos, que diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, essa palavra filho aqui, do versículo 16, ela é a palavra teknon. Teknon. Teknon é a palavra em hebraico para descrever um filho que acabou de nascer, um bebê. Por mais que quando uma criança nasce, um bebê nasce, as pessoas dizem, parece com esse, parece com aquele. Na verdade, muitas crianças são até trocadas, já aconteceu, né? Espero que ainda acontece, provavelmente, de serem trocadas ali no hospital e não perceber essa mudança só depois do crescimento daquela criança. Tá? Por quê? Porque elas são muito parecidas. Tá? Ela não tem ainda as características formadas, seja do pai e da mãe. As características físicas e menos ainda não dá para ver as características da personalidade daquela criança ainda. Tá? Isso acontece na medida que essa criança vai crescendo. Então a palavra teknon é para descrever esse bebê, esse que acaba de nascer. Agora, quando você lê o verso 14 de Romanos 8, diz que pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora aqui essa palavra para aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. Essa palavra filho aqui já não é a palavra teknon, é a palavra huios. E huios
é um filho que já cresceu, maduro. Um filho que já tem as características físicas, as características da personalidade do pai. Ele é reconhecido já, você olha para ele, você vê as características, seja do pai, dos pais em si, pai e mãe, ok? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é necessário que nós procuremos o nascer de novo, ser uma nova criatura, mas não somente isso. A vida cristã, ela precisa ser amadurecida, nós precisamos amadurecer e crescer, e na medida que amadurecemos e crescemos, nós vamos adquirindo cada vez mais as características do nosso Pai Celestial, que é perdoador, que é misericordioso, tá bom? Então é necessário se tornar um filho, não um tequinon, não um bebê, mas um uio, um filho maduro. Porque o filho maduro, como diz o texto aqui, ele vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele não vai ser guiado, não é pelas emoções, não é pelos sentimentos das outras pessoas. É essa que é a grande diferença. É isso que eu queria que você meditasse nesse momento comigo, que você pensasse nisso, sabe? Você não pode ser uma pessoa, um tequinon, um filho, bebê, imaturo, que reage às agressões com agressão, com mágoa, com ressentimento. Não, nós precisamos ser filhos uios, ser filhos maduros. Sim, que sejam guiados não pelas emoções, mas nem pelos sentimentos, mas pelo Espírito de Deus, em obediência ao Senhor. Preciso haver um crescimento. O crescimento físico, ele se dá com o tempo. Você não vai ver uma criança, um bebê de 1 mês, de 2 meses, medindo, por exemplo, 1,80 m. Não. Por quê? Porque o crescimento físico se dá com o tempo. Agora, o crescimento espiritual, ele não se dá com o tempo. Então você vai ver cristãos que já têm muitos anos na igreja, 30 anos, 40 anos, mas ainda é um uio. Não, perdão, ainda é um tequinon, ainda é um bebê. Ainda não amadureceu, é imaturo. Ainda guarda sentimentos ruins no seu coração, ainda não tem as características do Pai Celestial na vida dele. E é por isso que você vê, às vezes você diz assim, puxa vida, a pessoa é da igreja, tem tanto tempo na igreja, mas ela não tem uma vida que reflete a glória de Deus. Por quê? Porque ainda é um bebê, não amadureceu, não cresceu. E como se dá o crescimento? A palavra de Deus, ela diz assim lá em Hebreus, capítulo 5, verso 8, que o escritor de Hebreus diz que, embora sendo filho, fazendo referência a Jesus Cristo, nosso Senhor, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A obediência é o caminho para que nós possamos amadurecer, nos tornar um filho uio, que é guiado pelo Espírito de Deus. A obediência. E Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Porém, hoje, nós ouvimos um evangelho que fala que você não tem que sofrer, que você não pode sofrer, que Deus não quer que você sofra. E é claro que o sofrimento com doenças, o sofrimento na miséria, não é a vontade de Deus para a nossa vida. Porém, o amadurecimento se dá com o sofrimento, com a obediência em meio ao sofrimento. Como nós falamos nessa semana aqui, por exemplo, de Davi. Davi obedeceu, escolheu obedecer a Deus. Ele tinha a oportunidade de se vingar, mas ele não se vingou. Ele tinha a oportunidade de chamar Saul de endemoniado, mas ele chama de ungido do Senhor. Ele guardou o seu coração. Com certeza,
Não foi fácil obedecer. E ainda teve que conter os seus homens que queriam se vingar, que também estavam, de certa forma, sendo prejudicados por aquela perseguição que Saul fazia injustamente sobre Davi. Davi, além de conter os seus sentimentos, conteve os sentimentos daqueles que estavam com ele. Tá? Por quê? Porque é assim que vai se tornando um filho maduro, que não é guiado pelas emoções, pelo calor das emoções, e sim pelo Espírito de Deus. Não existe coisa melhor do que ser guiado pelo Espírito de Deus. Faça isso. Não seja a vida inteira um filho imaturo, um tequinon. Não. Pense, isso está doendo, isso tem sido difícil, essa luta tem sido grande, mas eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou permanecer na obediência ao Senhor, porque eu quero crescer, eu quero amadurecer. Eu quero ser um filho que é guiado pelo Espírito de Deus, não pelo calor das emoções. Tá bom? Guarde isso no seu coração. Nós vamos orar pela sua vida aqui agora, em nome do nosso Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, louvamos e bendizemos o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por essa palavra. Nós queremos nos tornar filhos maduros, que tenham a imagem, a semelhança do Senhor. O sofrimento, Pai, embora não seja agradável, é necessário para esse caminho de amadurecimento. E nós queremos dizer ao Senhor, aqui estamos, que se cumpra em nós a Tua vontade, Pai. Dá-nos esse coração perdoador, misericordioso. Dá-nos, Senhor, dá-nos um coração semelhante ao Teu. Oh, Pai, eu oro por esse irmão, essa irmã, que tem um coração machucado, ferido e o entendimento fechado. Não entende as coisas, não tem entendido as palavras, não tem compreendido a importância de ter a sua alma curada. Eu oro para que haja cura, eu ministro cura sobre esta vida agora. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal que estiver fechando o seu entendimento, todo o mal que estiver amarrando a sua vida, todo o mal que estiver trazendo doença sobre você, doença, dor, sofrimento, agora eu repreendo o mal, eu digo agora, saia desta vida, em nome de Jesus. Senhor, abençoa esse dia de hoje, abençoa esse copo com água que ela coloca junto aí do seu celular, nesse momento, abençoa curando, libertando. Eu ministro cura sobre os depressivos, eu ministro agora a cura sobre o doente. Seja livre pela fé, livre pela fé. Amém. Glória a Deus. Um forte abraço, Deus abençoe e até amanhã.